Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos para nossa live de hoje. A nossa live de hoje, ela tem o título que é o seguinte: da violência que nos habita às exigências civilizatórias. Toda e qualquer live que eu faça, ela tem sempre uma inspiração em alguma coisa, né? Essa live de hoje, eu me inspirei num post da filósofa e medievalista Regina Schopke, intitulado, o post é dela, A luta pela libertação animal não se confunde com nenhuma outra, porque só ela expõe, sem condescendência, o tirano que nos habita. Então, essa foi uma postagem da filósofa e medievalista Regina Schopke, por quem eu tenho bastante respeito e admiração, e foi a partir daí que eu pensei na nossa live de hoje. Bem, então, o título da live é Da violência que nos habita as exigências civilizatórias. O que eu gostaria que de antemão vocês entendessem é que eu sou freudiana. Então, se eu sou freudiana, eu falo da perspectiva, exatamente da perspectiva da teoria psicanalítica, Freud, né? E o texto de referência da nossa live de hoje é O Mal-Estar na Civilização. É um texto que foi escrito em 1929, publicado em 1930 e que se encontra no volume 21. Bem, aspas, que eu vou começar com as palavras do Freud, do texto do Freud. O elemento de verdade por trás de tudo isso, elemento que as pessoas estão dispostas a repudiar, é que os homens não são criaturas gentis. Pelo contrário, são criaturas entre cujos dotes instintivos deve-se levar em conta uma poderosa cota de agressividade. Isso está no Mal-Estar na Civilização, na página 133. O que o Freud quer dizer com isso? Ele quer dizer com isso que todos nós somos agressivos, que todos nós somos egoístas. E quanto mais nós repudiamos essa colocação do Freud, menos nós reconhecemos em nós essas forças destrutivas que estão voltadas não só para os objetos e para as pessoas que nos cercam, como para a gente mesmo. Então, o que a gente precisaria pensar? A gente precisaria pensar nessa agressividade, nessa violência. Não é nessa violência imensa, da guerra, porque isso aí é muito claro. O que eu estou falando é dessa violência pequena, essa violência do cotidiano, que vai minando e que você faz, sabe o que está fazendo e muitas vezes você não assume que está fazendo. Isso é que é mortal no ser humano, pelo menos eu penso, né? O seu próximo para o homem é um ajudante em potencial, um objeto sexual, enfim, alguém sobre o qual ele tentará satisfazer sua agressividade, explorar sua capacidade de trabalho sem compensação, utilizá-lo sexualmente sem consentimento. Os estupros estão aí, inclusive os estupros de menores de idade, né? Apoderar-se de suas posses, humilhá-lo, causar-lhe sofrimento, torturá-lo e matá-lo. Eu pergunto a vocês, qual é a dúvida de vocês quanto a isso? Hoje, de fato, as pessoas podem dizer, nossa, Virgínia hoje está um pouco mais séria. Hoje eu estou um pouco mais séria, não mal-humorada, né? Mas eu queria que vocês entendessem que tudo que Freud diz, será que não dá para a gente ver ao nosso redor acontecendo?
Será que não dá para ver isso acontecendo dentro da nossa casa? É difícil você perceber, né, a realidade que te cerca? E uma outra pergunta. Você, que está me ouvindo, você se acha um cara legal? Um cara do bem, que só visa o bem? Cara que eu digo é homem ou mulher, né? Bem, se você se acha um cara legal e do bem, eu vou dizer a você que você não se conhece. Ou que você está mentindo para você mesmo. Porque nós fazemos o mal. Nos mínimos detalhes, nós fazemos o mal. Ao outro, à natureza, aos animais, né? Às instituições. É isso que nós fazemos. O SUS foi feito para servir a gente, independentemente da classe social a qual pertençamos, está sendo sucateado há anos. Há anos. Se você sofre um acidente na rua, é a ambulância do SUS que te apanha. Alguns tratamentos você só tem no SUS, como tuberculose, AIDS. Quer dizer, então, na realidade, o que nós temos? O que eu quero mostrar a vocês é que o poder de destruição do homem é muito grande. É muito grande. Vocês vejam. Hoje, uma protetora me enviou um zap, porque saiu no Globo, não sei se de ontem ou de hoje, uma matéria no Globo Online, uma matéria sobre uma pesquisa que ainda não tem comprovação que os gatos contraem Covid e passam para os humanos. E eles colocaram na matéria um gato preto. Qual é a intenção disso? É fazer um bem para a humanidade. Não, não é. Não é. Então, o que eu quero mostrar a vocês, desde o momento que eu furo uma fila, desde o momento que eu empurro alguém para entrar no ônibus, desde o momento que eu tenha qualquer atitude que eu venha a causar qualquer dano no outro, isso é agressividade, isso é violência. Seja esse dano moral, seja esse dano sexual, seja esse dano físico, não importa, social, não importa. Não importa. Então, na realidade, é isso que nós estamos. Não é à toa, nem por acaso, né, que daí o mandamento, né, de amar ao próximo como a si mesmo. Porque senão qual seria a necessidade desse mandamento? Se o homem fosse um ser dócil, generoso, qual seria, né, a necessidade desse mandamento? Mandamento que é justificado pelo fato de nada mais ir tão fortemente contra a natureza original do homem. Porque o homem não está disposto a amar. E ainda vou dizer a vocês, nem a ser amado. Ele não está disposto nem a amar, nem a ser amado. Isso é muito complicado. Bem, a despeito de todos os esforços das leis, da moral, da justiça, das religiões, que aí nós tratamos com a questão da culpa, do pecado, que freia muito o homem. Esses empenhos da civilização até hoje não conseguiram muita coisa, diz Freud. Eu, Virgínia Ferreira, diria, eles não conseguiram quase nada. Quase nada. O que é preciso mais que aconteça para que a gente reconheça a violência que habita na gente e a violência que habita no outro? Eu conheço muita gente que se diz muito gentil. Gentil enquanto você faz o que o outro quer. Contraria ele, que você vai ver que essa outra faceta dele aparece. Mas aí não é responsabilidade dele, é responsabilidade sua que provocou, então essa faceta dele apareceu. O que há, né? O que há? Bem, dentre todos esses empenhos e recursos ou estratégias para frear essa agressividade, o sentimento de culpa ou a noção de pecado é o mais impiedoso, é o que mais funciona.
o que mais consegue frear esses dotes agressivos e egoístas. Por quê? Porque Freud diz: não há nenhum sentimento que maltrate mais o sujeito do que o sentimento de culpa. Não tem. Não tem. Se vocês pararem para pensar, o que é a psicopatia? A psicopatia é a incapacidade do sujeito de sentir culpa. O psicopata, ele não sabe o que é culpa. Ele não sabe o que é culpa. Então, o sentimento de culpa freia muito. Quantas vezes você vai fazer alguma coisa e não faz? Não é por medo, na realidade, de ser punido, de ser preso, de ser chamado a atenção. Você não faz pelo medo de se sentir culpado. A culpa é um sentimento que maltrata muito. Agora, é muito interessante porque o campo social, a cultura, os valores, eles são tão, aspas, poderosos, que muitas vezes você se sente culpado sem ter cometido o ato. Só por pensar, você já se sente culpado. Então, há determinadas coisas que são tão, aspas, proibidas pela cultura, que quando nós, pelo simples fato de nós pensarmos, nós nos sentimos mal, nós nos sentimos culpados. Então, na realidade, para o sentimento de culpa, a intenção é o próprio ato. Você não precisa cometer o ato. Só a intenção, o pensamento, a fantasia, já é o suficiente para que você se sinta culpado. E aí, a gente pergunta, né? Mas de onde vem a culpa? A culpa vem de um severo superego sobre o ego. Ora, nós temos o id, que é o princípio do prazer. Nós temos o ego, que é o princípio da realidade. Nós temos o superego, que é o princípio da moralidade. Então, qual é o jogo no aparato psíquico? É o id exigindo prazer imediato, satisfação plena e imediata, por um lado. O superego com as suas proibições. O ego dando um caminho do meio. É assim que nós vivemos. Então, é por isso que se diz que o ego da pessoa precisa estar firme. Firme para quê? Para ele poder fazer essas barganhas. Porque pelo id é exatamente o seguinte, senhores. Estou com vontade de fazer xixi, eu faço aqui. O id é isso. O id é uma criança. Uma criança é isso. Aí, né, eu estou com vontade de fazer xixi, pelo meu id eu faço aqui. O superego diz nem pensar. O ego fala assim, pede licença, vai ao banheiro e volta. Então, na realidade, quanto mais severo for o superego, mais impiedoso é o sentimento de culpa, mais forte ele é. Quanto menos severo for o superego, menor o sentimento de culpa. Mas tendo superego, haverá sentimento de culpa. Não tem a menor dúvida disso. Bem, então, a violência e o egoísmo estão presentes desde os primórdios da humanidade. Desde os primórdios. Né? É isso, porque o id é isso, né? O id não é violência. O id é satisfação imediata, independentemente de qualquer coisa. É isso que eu preciso que vocês entendam. Bem, então, vamos nós fazer um pequeno percurso que eu acho que é necessário, né? A violência está nos livros sagrados. Caim matou Abel. O dilúvio, na Arca de Noé, né? Aliás, para as pessoas que não gostam de animais, esses dias eu postei isso. É bom que os homens lembrem que Noé mandou encher a arca de bicho, não de gente. Ele sabia o que estava fazendo. Ele sabia o que estava fazendo. Bem, Jesus feito homem sendo morto.
né? Então, a violência está nos livros sagrados. A violência está nas histórias infantis. Chapeuzinho Vermelho. Que aí tem um lobo que comeu a vovó, que aí tem um caçador, tem a Branca de Neve e os 7 anões. A Branca de Neve foi envenenada. A violência está nas cantigas infantis. Atirei o pau no gato. Bem, nos sucessos de bilheteria dos filmes Titanic, Thelma e Louise, Vingadores, Silêncio dos Inocentes, todos os maiores sucessos de bilheteria são de filmes que têm uma agressividade muito grande. Na literatura estrangeira, nós temos Ligações Perigosas, Laclos, Romeu e Julieta, Shakespeare, A Balada do Cárcere, Oscar Wilde, Crime e Castigo, Idiota, Os Demônios, Dostoiévski. Na mitologia, Édipo, Narciso e Antígona. Na poesia, As Flores do Mal, Baudelaire, considerado o pai da poesia moderna. Então, eu queria que vocês me dissessem o que justifica a gente defender a ideia de que a violência não acompanha a história da humanidade. A violência está em nós, humanos. É isso, a violência está em nós, humanos. A violência não está nos animais. Aliás, nós é que somos violentos com os animais. Os animais é como se eles tivessem que pagar uma conta. Bem, vamos voltar a Freud, obviamente. O mal-estar na civilização, o mesmo texto, né? Aspas, que eu vou entrar com uma fala do Freud. É sempre possível unir um considerável número de pessoas no amor, enquanto sobrarem outras para receberem as suas manifestações de agressividade. Então, o que ele quer dizer com isso, né? Vamos explicar. Que para o Freud, a gente consegue isso mesmo, né? Reunir pessoas em torno do amor, enquanto tiverem outras que possam receber a sua agressividade. Então, eu, né, estou pronta para viver um amor, contanto que tenha alguém que receba a minha agressividade. Isso é bastante importante. Então, nós temos que aprender a reconhecer o que nós somos, para a gente começar a mudança por nós. E não querer que o outro mude e eu permaneço no mesmo lugar. Porque querer que o outro mude e eu continuar no mesmo lugar, eu não entendo, né? Eu não entendo isso. O que falta para a gente entender? O que falta para a gente entender que nós não somos essa gentileza toda. Nós não somos essa pessoa que estamos prontos a perdoar ao outro. Que, aliás, a próxima live é sobre o perdão. O perdão não existe, obviamente. Em tudo que fazemos há uma intenção. E nós não podemos dizer que essa intenção seja sempre o bem do outro. Muitas vezes, as nossas intenções, eu diria que na maior parte das vezes, é o nosso, né? A nossa intenção é o nosso bem-estar. A nossa intenção é o nosso não sofrimento. Não é o bem do outro. Não é o bem do outro. É, na realidade, o nosso bem que nós queremos. Esses dias eu estava dando aula de bioética e eu fiz a seguinte pergunta para os meus alunos. A seguinte pergunta eu fiz a eles. Você tem uma pessoa numa doença, com uma doença em estado terminal, sem possibilidade de retorno ao mínimo de qualidade de vida. Ela está em franco sofrimento. Em franco sofrimento. Você mantém ela viva por quê? Para quem? Não é por ela não, hein? Não se iluda. Você mantém ela viva por você. Porque se ela morrer, você vai sentir falta dela. Ah, não, é pelo outro. Pelo outro?
O outro está ali em cima de uma cama, preso a um corpo, sujeito a todo tipo de sofrimento, de intervenções. Entra dia, sai dia, você vem, visita, vira as costas, vai embora. E aí, você diz que você está mantendo um outro vivo pelo outro? Mentira. Mentira, gente. Vamos colocar os pés no chão. Vamos colocar os pezinhos no chão. Bem, então, a civilização, ela repousa sobre a repressão, sobre o recalque dos dotes agressivos e devastadores para a vida em civilização. Então, nós não podemos pensar na civilização repousando sobre a agressividade. Nós não podemos pensar a civilização repousando sobre esses dotes que o ser humano tem, que o humano tem. Então, o que nós temos? Nós temos que exercer esse exercício, né? Parece redundante, mas é isso. É isso. Eu não posso sair por aí quebrando a cara de quem me aborrece. Vontade é uma coisa, você fazer é outra. Eu não posso sair por aí como uma criança que aborreceu, ela morde. Eu não posso fazer isso. Eu preciso, na realidade, satisfazer essa minha vontade de uma outra forma, que é com o tal do tapa com luva de pelica. Só que isso não me satisfaz. Isso é importante. Isso não me satisfaz. Então, o que eu faço? Eu digo assim, eu dei um tapa com luva de pelica. Eu ignorei o outro. Ignorar é quando o que o outro faz não faz o menor sentido para você. A questão que eu pergunto é a seguinte: por que você fica próximo das pessoas que te fazem sofrer? O que você busca com isso? É uma pergunta. O que você busca? Permanecendo ao lado de uma pessoa que te traz sofrimento? O que você busca com isso? Se não for sofrer, eu não entendo o que pode ser. Ora, se o outro me acarreta sofrimento e eu permaneço com ele, eu permaneço com ele para quê? Por quê? Bem, então, é o que eu disse. Há um antagonismo irremediável entre as exigências do id e as restrições da civilização. O id não negocia com a realidade. O id desconhece limites. O id ele quer satisfação imediata, seja para o que for. Está com fome, come. Está com vontade de fazer xixi, faz aqui. Está com sono, deita. Onde tiver e dorme. Essas barganhas a moça do telemarketing dá oi. Me causa sofrimento. Oh, meu Deus, que situação. Muda de operadora. Eu tive que rir agora, bem. E eu falei que eu estava séria, né? Mas, então, o id é isso. O que nós temos? Nós temos aí que existe essa dificuldade. Bem, entre as exigências do id e as restrições da civilização. Então, há uma relação inversa entre civilização e a satisfação imediata das exigências do id. Então, o id é o princípio do prazer. O ego é o princípio da realidade. O superego é o princípio da moralidade. Ótimo. Então, o que nós temos? Se o id continua pulsando e as suas exigências não podem ser satisfeitas da forma que ele exige que seja, quem tem que encontrar um caminho do meio é o ego. É o ego. Bem, então aí se tem o que chamamos de medidas paliativas, satisfações substitutivas, que não satisfazem, a fantasia
A fantasia é um elemento importantíssimo na vida humana. A fantasia, ela é muito importante. Então, a fantasia, ela ajuda bastante na ilusão de que nós estamos, por algum motivo, satisfeitos, né? E ela é necessária, ela é bastante necessária. Uma vez eu falei assim para minha ex-analista, a última que eu fiz análise, Enaide Bezerra Barros. Eu falei, Enaide, nossa, como a fantasia tá cara. E eu estava referida à fantasia da Mocidade Independente de Padre Miguel, que eu desfilei pela Mocidade quase 30 anos. Ela falou, a fantasia custa caro. E a gente sabe quando uma pessoa ela não está bem psiquicamente, porque quando ela não está bem, percebam, a capacidade dela de fantasiar se reduz muito. Ela lida o tempo inteiro com o real. É óbvio que você também não pode sair por aí delirando, né? Isso é uma outra coisa. O delírio é uma coisa, a fantasia é outra. Mas é necessário que eu tenha as minhas fantasias, que cada um dos senhores tenha. Então, nós temos aí uma medida que é como se fosse um tempero, mal comparando, né? Um tempero para o real, porque o real ele é muito árido. Ele é muito árido. O real é árido. Se você de manhã acordar e se deparar só com o real é muito difícil. Não que ele não possa ser encarado, mas se você pode minimizar, por que não, né? Não é alienar, não estou propondo isso, né? Eu não estou propondo uma alienação, eu estou propondo que as fantasias possam acontecer. Bem, e aí, uma outra saída também é a sublimação. A sublimação é quando você consegue dar um destino socialmente aceito para um impulso muito forte de violência. Então, só que isso é raro, porque tem que ser alguma coisa socialmente reconhecido, né? Porque sublimação é uma sublime ação. Então, é você dar um destino socialmente aceito para um impulso socialmente reprovável, né? Então, é assim que funciona a sublimação. E aí Freud pergunta, o que os homens pedem da vida e o que desejam nela realizar? Esforçam-se por obter felicidade e assim permanecer. Então, ele diz que alguém está me pedindo um exemplo. Seria um exemplo de sublimação, é isso? Alguém me pediu um exemplo, agora que eu estou vendo aqui. É um exemplo de sublimação? Bem, um exemplo de sublimação seria exatamente o quê? Uma pessoa que tem dotes agressivos muito fortes, e se torna um cirurgião bem-sucedido. Na medida em que esses dotes agressivos, eles se transformam num fim socialmente aceito e para benefício da humanidade, na realidade isso é uma sublimação. Então, essas pessoas que são extremamente agressivas e que se tornam cirurgiões de ponta, tá? É um exemplo. Bem, então o que as pessoas querem? Esforçam-se por obter felicidade e assim permanecer. Isso, né, tem duas vertentes. Por um lado, visa a ausência de sofrimento e de desprazer. Por outro lado, visa a experiência de intensos sentimentos de prazer. Só que Freud vai dizer que você não sofrer, você conseguir evitar o sofrimento e o desprazer, isso não é felicidade. Isso não é felicidade, né? Felicidade é, né, você experimentar
intensos sentimentos de prazer. Bem, então, o que decide o propósito da vida simplesmente é o programa do princípio do prazer. É isso que teu aparato psíquico busca. O teu aparato psíquico busca o prazer, é isso que ele busca. Mas nós ficamos inclinados a dizer que a intenção de que o homem seja feliz não se acha incluída no plano da criação. Por que isso, né? Que não se acha incluída no plano da criação. Porque, segundo Freud, lembrem-se que eu estou trabalhando o mal-estar na civilização, um texto de 1930, volume 21, eu estou baseada nesse texto, que eu acho uma obra-prima fantástica. Então, ficamos inclinados a dizer que a intenção de que o homem seja feliz não se acha incluído no plano da criação. Felicidade provém da satisfação repentina de necessidades represadas em alto grau, sendo, por sua natureza, possível apenas como uma satisfação episódica. Alguma coisa que vem, né? Você tem e vai embora. É muito rápido. Já a infelicidade, ela é abundante na civilização. Ela é bastante abundante. Primeira, né? Nós temos 3 fontes. Primeira, de nosso próprio corpo, fadado à falência e à decadência. Querendo ou não, senhores, o nosso corpo vai cair. Você pode colocar silicone, você pode fazer pálpebra, você pode fazer o que for, mas o seu corpo vai cair. Seja você homem, seja você mulher, seja você o que for, o seu corpo vai cair. Isso é a idade. Os seus órgãos vão começar a falir. Isso é um fato, né? Os nossos órgãos começam a falir. Bem, então, e isso nos mostra a finitude da qual tanta gente foge. Ninguém vive pensando na morte, não é essa a questão. Mas cada vez que nós nos olhamos no espelho, que nós percebemos que nós estamos envelhecendo, que é um processo normal da vida, nós nos apavoramos, né? Nós ficamos assim, nossa, como é que pode? Eu estou toda feliz. Aviso aos senhores, aos navegantes, que dia 16 de outubro, uma sexta-feira, eu farei 58 anos. Bem, né? Mais um ano. Quanta gente não chegou à metade da minha idade e vivendo uma vida, eu sempre levei a vida que eu quis. Nunca foi diferente. Bem, então, a decadência e a falência do corpo. As forças do mundo externo que podem se voltar contra a gente de uma forma esmagadora. Aí a gente pode ler como as forças pulsionais, porque elas se originam no corpo, como a gente pode pensar nas forças de fato da natureza, os tsunamis, os furacões, né? São forças incontroláveis, que Freud chama de forças esmagadoras. E a terceira fonte de nossos relacionamentos com outro homem, com os outros homens, né? Com os nossos relacionamentos interpessoais, amorosos. Por quê? Porque, na realidade, nós não sabemos o que nós queremos do outro. Nós não sabemos o que nós... faremos uma live para comemorar. Bem, nós não sabemos o que nós queremos do outro. Aí a gente pede do outro aquilo que o outro não tem para nos dar. E aí você exige que o outro te dê e o outro faz a mesma coisa com você. Então, as relações interpessoais, as relações amorosas, as relações familiares se tornam uma fonte de sofrimento. Por quê? Porque antes da gente pedir alguma coisa ao outro, a gente tem que saber se o outro tem para nos dar. E se ele tiver, se ele quer nos dar. Isso é fundamental. Pode ser que ele tenha e não queira nos dar. Pode ser que ele não tenha. Então, eu digo que é como se você ficasse diante
de uma jaqueira esperando que ela dê morangos. Ora, jaqueira da jaca. Morangueira, deve ser esse o nome da morangos. Então, se eu fico embaixo de um pé de jaca esperando que ela dê morangos, eu nem vou curtir o sabor da jaca, nem vou comer morangos. É isso que nós fazemos. É isso que nós fazemos. Então, nós precisamos permitir que o outro, aos poucos, vá se apresentando. O outro precisa permitir que a gente, aos poucos, vá se apresentando. Porque, senão, eu vou me relacionar não é com o outro, é com o outro que eu construí. É com o outro que eu gostaria que ele fosse. E aí, no final das contas, quando ele não corresponde àquilo que eu gostaria que ele fosse, eu ainda chamo o outro de canalha, né? O outro é canalha. Não, o outro não é canalha. Canalha somos nós que construímos o outro de uma forma indevida. Nós construímos o outro segundo o nosso desejo. E mais, com a intolerância que existe hoje, se Freud fosse vivo hoje, eu não sei nem como é que ele escreveria o mal-estar na civilização. Gente, a intolerância hoje, eu penso que a minha religião é a melhor. Se você é de uma religião diferente, eu não te aceito. Partido político, tudo. Como assim? Como assim? E nós frequentamos tribos, grupos que pensam como nós pensamos. Isso é uma violência sem tamanho. Isso é uma violência sem tamanho. O que eu penso é certo, o que você pensa é errado. Por quê? Por quê? Eu queria entender por quê. Por que que o que eu penso é certo e o que o outro pensa está errado? Da mesma forma que o outro pensa a mesma coisa de mim. Se eu não penso como ele está errado. Eu estou errada? E assim, gente, a sociedade não caminha. Não caminha rumo à liberdade, não caminha rumo à dignidade, à autonomia. Não é dessa forma que nós estamos vivendo que nós vamos promover o bem, né? Bem, então, nós temos os recalques, que né, essas forças das quais nós nos utilizamos para frear os nossos impulsos, e mais essas 3 fontes de infelicidade. Então, é bastante complicado. Aí diz Freud, não admira que, sob a pressão de todas essas possibilidades de sofrimento, os homens se tenham acostumado a moderar suas reivindicações de felicidade, transformando assim o princípio do prazer no mais modesto princípio da realidade. É o que nós fazemos. É o que nós fazemos. Nós transformamos o nosso princípio do prazer no mais modesto princípio da realidade. Só que aí o outro vai pagar um preço por isso. O outro vai pagar um preço por isso. Então eu digo assim, nossa, eu queria tanto comer japonês, mas como não dá? Gente, vocês já comeram um ovo com a gema mole, um arroz, que delícia? Mentira! Mentira! Não, a felicidade não está em você comer um japonês. A felicidade está onde eu quero que ela esteja. Então eu não vou no japonês e digo que comer um arroz com um ovo, aquela gema molinha, nossa, chega d'água na boca. Isso é transformar o princípio do prazer no mais modesto princípio da realidade. Então, o homem se sente feliz quando simplesmente não é infeliz. E isso não é felicidade. Escapar da infelicidade, do sofrimento, coloca o princípio do prazer em segundo plano. É isso que nós fazemos. E isso é necessário, muitas vezes é necessário. É como eu falei, alguém me aborreceu, tive vontade de socar. Eu não posso fazer isso. Isso eu não posso fazer. Por quê? Porque o meu direito termina onde o do outro começa. Então,
eu digo também, né? Tô nem aí pro que aconteceu, mentira. Ou você diz, dei um tapa com luva de pelica. Gente, eu nunca vi nada demais, não sei o termo nem que eu vou usar, demais hipócrita do que os ditados brasileiros. Quem ri por último ri melhor. Não, gente, quem ri por último ri atrasado. Vamos combinar. Os últimos serão os primeiros. Quando? Quando os últimos serão os primeiros? Quando? Então, os ditados brasileiros, eles representam exatamente isso. A submissão do princípio do prazer ao princípio da realidade. Foram-se os anéis, mas ficaram-se os dedos. Olha, gente, vocês vão me desculpar. Mas vamos prosseguir aqui. Bem, o homem se torna mais agressivo e mais egoísta. É óbvio. É óbvio. Alguém tem que pagar o preço por tanta repressão, por tanta barganha. Então, se eu não posso satisfazer os meus desejos, as minhas vontades, se eu tenho que reprimir tudo isso, aí alguém vai pagar um preço, né? Aí vocês irão me dizer, quer dizer então que estamos aqui na live para ouvir que estamos todos fadados ao sofrimento. E o melhor que podemos conseguir é não ser infeliz? Não, eu não falei isso. Em momento algum eu falei isso. Viver é ser feliz. Viver é ser infeliz. Viver é ser alegre e ser triste. É ser corajoso e é ser medroso. A plenitude da vida está nos contrapontos. Não adianta a gente fugir de um. Mas a gente também não pode tentar se agarrar só a um contraponto. E nós temos o péssimo hábito de nos agarrarmos, sobretudo os vitimistas de plantão, as coisas mais difíceis, né? Então você sai para jantar, tudo ótimo, mas quando você estava saindo, alguém tropeçou no seu pé, pronto, acabou o jantar. Então alguém que tropeçou no pé, porque aí, tá, e a comida, e a conversa, e o ambiente, e a bebida. Então, na realidade, nós precisamos aceitar a vida na sua totalidade. Isso é importante. Bem, mas, para isso, eu preciso me conhecer o mínimo. Isso é uma questão importante. A fim de saber o que eu quero e o que eu não quero. O que me faz alegre e o que me faz triste. Enfim, o que me dá forças, né? Segundo, aí entrando na filosofia e tomando carona nas palavras da professora Regina Schopke, que ela vai dizer, né, o que me dá forças para afirmar a minha potência. Isso é dela. Sem que para isso eu enfraqueça a potência do outro. Isso é meu. Isso quem está dizendo sou eu agora. Eu preciso ter forças para afirmar a minha vida. Eu preciso ter forças para afirmar a minha potência. Só que eu tenho que fazer isso, segundo o meu entendimento, sem enfraquecer a potência do outro. Seja esse outro um homem, um animal, a natureza, não importa o que seja, né? Será que isso não é possível? Eu digo a vocês. É sim. É sim. Só depende da nossa vontade, da nossa coragem e de nossa determinação. Freud deixa isso muito claro no Mal-Estar na Civilização. Muito claro. Que foi o texto no qual nós baseamos a nossa live até agora. E aí tem uma citação que não é minha. Aspas. Se conhece a grandeza de um homem pelo que ele procura e pela insistência que ele continua procurando. Eu, Virgínia Ferreira, do meu jeito, da minha forma, eu procuro alegria. A vida em cada detalhe, em cada momento. Eu procuro alegria nos textos que eu produzo, nos que eu leio, na conjugação marota do olhar
com o sorriso daquela criança da propaganda dos Médicos Sem Fronteira. Eu acho aquilo lindo. Ela tímida, ela primeiro olha e depois dá um sorriso. Nos rabos abanando de minha filha, das minhas filhas, numa música, nos diálogos que travo em meus pensamentos, no vento que toca o meu rosto quando eu estou na minha scooter, etc. É isso que eu procuro. E eu acho, né? A questão é, o que cada um dos senhores procura? E por que procura o que procura? Essa é uma questão. É vocês saberem o que vocês procuram, o que vocês querem. Porque senão, a civilização que dispõe de tantas fontes de infelicidade, você vai criar mais outras, pelo seu próprio desconhecimento acerca de si mesmo. Acerca de si mesmo. Então, a sua existência vai ser uma existência não de encontros com pessoas que possam, né, trocar com você numa relação. Você vai sair por aí dando os barrões. Isso é bastante complicado. E aí, voltando para o post da professora Regina Schopke, eu digo, Virgínia, né? Tirania é própria daqueles que não sabem o que procuram. E ainda, essa tirania que fere, que avilta, que submete a tantos, a primeira vítima é o próprio tirano. Isso segundo o meu entendimento. Segundo o meu entendimento. Isso porque ele está muito distante do que seja a vida. Ele está muito distante do que seja a alegria. Ele está muito distante do que seja, na realidade, o contentamento. E quer distanciar os outros também. Ou seja, ele quer tirar do outro aquilo que ele não tem. E aí, é óbvio que a professora Regina, né, a partir daquele post, caminha faz um percurso, eu faço outro, e aí eu digo a vocês, aí ele submete outros homens, ele submete os animais, ele submete a natureza, ele submete absolutamente tudo. A tudo e a todos. Agora, eu gostaria que vocês entendessem que, inclusive, a ele mesmo. Basta que vocês leiam a história de Hitler. O que ele fez foi uma atrocidade. Agora, leiam sobre a vida dele. A vida que ele viveu comandando toda aquela atrocidade. E não vamos esquecer que o que Hitler conseguiu, ele conseguiu através do povo alemão. Não tenho a menor dúvida disso. Bem, então, era isso que eu gostaria que vocês entendessem. Para mim, Virgínia, no Mal-Estar na Civilização, volto a dizer, um texto escrito em 1929, publicado em 1930, né, que está no volume 21, para mim, é uma das obras mais fundamentais da psicanálise. E o tirano é esse, né? Ele quer tirar do outro exatamente aquilo que ele não tem, que é a alegria, que é a força. É isso que o tirano quer. E ele não quer para ele, ele simplesmente quer tirar para o outro. E para a gente fechar a nossa live de hoje, antes de começar a live, eu estava ouvindo música. Cheguei do consultório e estava ouvindo música. E aí eu estava ouvindo uma cantora cubana, Omara Portuondo, é o nome dela, cantando com Maria Bethânia. Elas gravaram um CD juntas. E aí eu estava ouvindo, né, e pensando, né, o que é essa potência? O que é esse id? Aí eu vou ler para vocês um pedaço da música que eu acho que é exatamente isso. O que será que dá dentro da gente que não devia? Que desacata a gente, que a revelia,
que é feito uma aguardente que não sacia, que é feito estar doente de uma folia, que nem os 10 mandamentos vão conciliar, nem todos os ungüentos vão aliviar, nem todos os quebrantos, toda alquimia, que nem todos os santos. O que será que será? O que não tem descanso, nem nunca terá. O que não tem cansaço, nem nunca terá. O que não tem limite. Eu acho esse trecho dessa música, O que será, é o próprio id, é isso que pulsa, que não tem descanso, que não tem cansaço, que nem nunca terá. Eu acho isso, assim, fantástico, fantástico. Eu peço a vocês, não sejam tão rigorosos com vocês. Precisamos ser éticos, precisamos respeitar a autonomia do outro, precisamos respeitar a dignidade do outro, mas também precisamos respeitar a nossa. Precisamos, senhores, nos conhecer para sermos mais autênticos. Isso. Para sermos mais livres, para sermos menos raivosos. O que nos dá raiva é que nós nos fechamos, não nos permitindo ser aquilo que somos. Então, eu digo a vocês, podemos sim, mantendo respeito ao outro, mantendo a autonomia do outro e também a nossa. Bem, daqui a pouco o Instagram me derruba. Gostaria de agradecer a todos vocês, dizer que a próxima é sobre o perdão e essas lives ficam no meu Instagram, essas lives ficam no meu canal do YouTube e essas lives ficam também no meu site, no canal do YouTube e no Instagram, tá? Meu site é profavirginiaferreira.com.br. Isso é o meu site. O meu canal no YouTube eu não sei, mas no meu Instagram tem. Então, eu também não preciso ficar usando minha memória para isso. Tenham todos uma boa noite. Obrigado pelos elogios, agradeço muito. E esse, gente, é o objetivo da minha fala. O objetivo da minha fala é que a gente possa produzir questões, nunca respondê-las. As respostas não são o meu objetivo. O meu objetivo é que a gente entre num estado de inquietude e a partir daí possamos nos movimentar. Então, muito obrigada a todos, um beijo e até a próxima. Beijo, gente.